Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 12 de março de 2017. Bom, gente, hoje eu vou tratar com vocês de uma coisa que até eu já tratei em alguns outros vídeos, mas diante do fato que eu tive essa semana num evento de agroglifos, que são aqueles símbolos, aquelas imagens que aparecem na, é, nos campos de cereal, em geral trigo, né? Na Europa, um negócio assim. Eu tive num evento aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, que aconteceu. Um painelista brasileiro foi até a Europa fazer uma declaração extremamente interessante, até ele, como ele falou, né, no Ideal Trade Center aqui em Porto Alegre, a respeito desse assunto. A gente estava gravando, filmando, coisa assim. Foi bem interessante a abordagem dele. Diz que no local onde acontecem esses agroglifos, os cientistas brasileiros foram fazer pesquisas, informações, pegaram amostras e tudo, levaram para laboratório e tudo. E uma curiosidade que até então ninguém tinha percebido, não tinha descoberto, era que as bactérias, elas não se reproduzem naqueles minerais, naqueles cereais, né, onde foram amassados. Eles não são quebrados, eles são amassados, são dobrados, né? Que ali não nasce bactéria nenhuma cultura de bactéria, eles são esterilizados. E diante disso foi levantada uma série de hipóteses, inclusive a questão de, uma vez tentando repetir de alguma maneira aquele evento, se a gente conseguir de alguma maneira verificar aquele evento, que aquilo ali pode até ajudar no combate a algumas doenças aqui do nosso planeta. Então é extremamente interessante, no mínimo curioso, né, se pesquisar a respeito disso. Quer dizer, se existe realmente essa situação, e eles lançam um convite para que todo mundo que possa se interessar comece a pesquisar, ou comece a colaborar, pesquisar, se informar a respeito disso, porque se de fato procede isso tudo, e principalmente cientistas estão convidando cientistas a verificarem essas questões, pode ser alguma coisa extremamente interessante, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, né? Desse ponto de vista, como cientista, eu fui curioso ao ponto de verificar, de assistir um desses eventos e tudo, e fui lá. E, curiosamente, está acontecendo aqui no Brasil. E, curiosamente, no Paraná, né? E aí, principalmente no Paraná, até os lugares, está acontecendo há alguns anos já aqui no Brasil, mas principalmente no Paraná. E, coincidência ou não, justamente no período que começou o combate à corrupção aqui no Brasil. Então, como se tivesse sido alguma coisa nesse sentido. A gente discutiu alguns assuntos logo após a palestra, e eu coloquei o fato de que eu coloco de vez em quando em alguns vídeos meus, né, como questão que eu discuto, a questão da exopolítica, da importância da exopolítica. Eu pedi a opinião do painelista a respeito disso, e ele disse que realmente existe um grupo muito pequeno tratando do tema de exopolítica e de exodireito. E eu ainda não tinha feito um vídeo sobre exodireito, né? Exodireito, e aí explicando para vocês o que é exodireito, porque eu só estava tratando até agora de exopolítica, né? E tão importante quanto a política é a parte de negociação entre países para a gente desenvolver a questão tecnológica
que pode nos promover a uma viagem espacial, de fato, né, tecnológica, através da tecnologia e dos minérios aqui no Brasil e no mundo, né, que a gente tenha as tecnologias, os produtos e serviços e os profissionais e os técnicos necessários para que nós possamos ir, porque as caravelas do futuro, as caravelas que eram caravelas no passado, que serão as caravelas do futuro, que irão descobrir novas terras, novos mundos, novas civilizações, indo onde audaciosamente nenhum homem jamais esteve, dando uma de Star Trek aqui, né? A gente pode realmente ir para outros planetas, descobrir outros planetas. Hoje a tendência é que seja a China, que quando alguém conseguir ir para um outro planeta, vai descer lá no outro planeta, vão pensar que todos os seres terrestres serão chineses, porque estarão com os olhinhos puxados, né? Não vai haver e pele amarela, né? Então o ET para eles será um homenzinho baixinho com o olho puxado e pele amarela. Basicamente seria isso. Porque os chineses estão fazendo estoque de todas as terras raras do planeta. Isso já vem alertando bastante tempo. E comprando a preço de banana, inclusive os nossos minérios, o nióbio e alguns outros que nós temos que são exclusivos nossos. Fazendo estoque desses minérios. E isso é exopolítica, até aí é exopolítica. E exodireito, o que é exodireito? Exodireito é a formalização disso tudo. Então, no momento que nós tratamos de exopolítica, nós tratamos da necessidade disso junto às nossas nações. Daí a importância de um retorno, porque o último governo brasileiro que trabalhou com exopolítica e que investiu em exopolítica foi o regime militar. Os 4 presidentes do regime militar criaram não só energia nuclear para o Brasil, energia limpa, que é desenvolvimento de cidades, e de um programa espacial nacional. Investiram nisso. E de lá para cá ninguém nunca mais investiu, nenhum governo se preocupou em realmente fazer esse tipo de coisa. Houve um primeiro astronauta brasileiro, mas isso ainda foi resquício do período militar. E depois de lá para cá não houve nunca mais nada a respeito disso. Nós temos só um astronauta brasileiro. Deveríamos ter um programa para desenvolver, um programa espacial para desenvolvimento de astronautas brasileiros. Com programas na China, na Rússia, nos Estados Unidos, onde nós tivéssemos alguém trabalhando a questão de exopolítica ou de viagem espacial ou de tecnologia espacial, nós deveríamos ter, além dos commodities envolvidos no processo dos nossos minérios, nós deveríamos também trabalhar com a questão de exopolítica e exodireito. Deveríamos ter uma série de grupos de advogados, cientistas políticos, técnicos, trabalhando essa questão do futuro do Brasil nas descobertas globais extra-terra, né, fora da Terra. E aí entra a importância da exopolítica, do exodireito. E da exoeconomia, porque isso envolveria uma economia global, né? Traria dividendos e riquezas para o nosso país, uma vez que nós teríamos participação dentro desse processo. Isso é interessante. Ou nós fazemos isso, ou nós nos colocamos como colônia novamente, daqui a alguns séculos, à disposição, neste século já, da própria China, né, à disposição, como nós já nos colocarmos em condição colonial de países que estarão estocando os nossos próprios minérios, as nossas próprias riquezas. Como Portugal fez na descoberta do Brasil, né, a China fará nesse século e para os milênios a seguir, uma vez que domine toda a tecnologia e inclusive as riquezas que possam vir de outros planetas, né? Isso é o que pode estar acontecendo nesse processo. Se nós não fizermos a nossa parte hoje, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né, tataranetos vão nos praguejar para o resto de suas vidas. Assim, a culpa é tudo daqueles caras tapados lá que não fizeram a parte deles.
Então a gente tem que fazer a nossa parte. Para isso a gente precisa começar a questão da discussão séria, né? Não, isso não é viajar na maionese, não. Isso é viajar realmente mais para conscientizar, porque percebam, gente, é uma questão assim, quantos de nós aqui tem, por exemplo, um telefone celular de 12 anos atrás? Nós não temos o telefone, nenhum dos nossos telefones tem 12 anos. É raro, as tecnologias modificaram muito rapidamente. É difícil que alguém use telefone de 12 anos atrás, é praticamente impossível. As tecnologias modificaram muito, muito rapidamente. Os computadores mudam muito rapidamente. Se for considerar que a maior parte das pessoas que estão vivendo hoje são pessoas do século passado, né, nós somos seres do século passado, nós somos os seres de uma transição de um século para outro. E muitas das tecnologias, até metade do século passado, não existia nem sequer computador. Gente, o meu primeiro curso, o meu primeiro diploma foi de datilógrafo. Eu tenho 50 anos só. Tá? Então, o mundo evoluiu muito, muito rapidamente. E com certeza nós, nos próximos 50 anos, podemos ter sim, desencadear a tecnologia para poder ir para outros planetas. Nada impede que isso aconteça. Planejar agora essa questão em exopolítica e em exodireito pode parecer fantasioso para a maioria das pessoas. Por exemplo, o Antônio está pirando a batatinha, está viajando a maionese, escorregou no quiabo, o cara está louco, vamos botar o Antônio numa camisa de força. Pode ser, se vocês quiserem, tudo bem, não tem problema. Mas vocês vão ter que provar que eu estou errado. Né? E na verdade o que eu estou mostrando para vocês é a realidade. A realidade é a tecnologia está avançando, discutir essas questões, independente se elas forem agora fantasias ou não, porque a gente, na verdade, tu imagina, até há uns séculos atrás, todo mundo achava que a Terra era plana, gente, e que a gente ia cair num abismo se a gente fosse de navio até um certo ponto. Né? Então, que o mundo girava em torno da Terra. Era o que se acreditava. E aquela era a realidade, porque a tecnologia dizia isso naquele momento. Se todo mundo sempre pensasse daquele modo, que ninguém nunca discordasse, ninguém nunca fosse em busca de provar alguma coisa, tentar mostrar alguma realidade, se não existissem pessoas dispostas a testar as teorias, se isso não tivesse acontecido, nós estaríamos pensando até hoje a mesma coisa dos nossos antepassados. Então, nós precisamos, no mínimo, se informar, pesquisar, fazer a nossa parte, estudar, verificar se aquilo procede ou não. Né? Então, o que eu estou pedindo para vocês é que comecem uma campanha, junto dessas questões que nós estamos tratando de valorização das questões de combate à corrupção, isso, aquilo, que os nossos minérios se transformem em commodities, eles não sejam doados simplesmente para outras nações a preço de banana ou abaixo do preço de banana. Que a gente consiga ter um projeto de exopolítica, que a gente tenha um projeto de exodireito, que a gente tenha um projeto nacionalista, um projeto que resgate a dignidade do povo brasileiro, e que nós não nos tornemos novamente colônia de alguma outra nação. Isso é muito importante para o futuro do Brasil. O futuro dos nossos filhos e netos depende de a gente começar hoje uma campanha para o próximo governo agora, para o próximo governante, uma campanha séria em favor de exopolítica e exodireito. Isso é fundamental para o futuro do Brasil. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.